programa de conteúdo livre. Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Hora de Prosa, aqui pelas ondas da 98,9 FM, Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou Júlio César Rolim, este é o Hora de Prosa e é muito bom sempre estar com vocês todas as semanas. Ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha Borborema. Quando me lembro de Campina Grande, peço notícias e você mande. Ponto certo, ponto chique, Macaíba, ó Campina Grande, que recordação. Alô, alô, Campina Grande, cheia de cartaz. Riqueza da terra que tanto se expande e que hoje se chama de Campina Grande. Forró em Campina Grande todo mundo dança, forrosando a noite inteira, o tempo passa e não se cansa. São tantas as frases cantadas, poetizadas, declamadas, sentidas sobre a Rainha da Borborema. Do Parque do Povo às conversas do calçadão da Cardoso Vieira, dos sonhos dos jovens até as reminiscências dos mais velhos, indo dos polos tecnológicos à feira central, queimando as pestanas diante dos livros ou amanhecendo o dia na Feira da Prata. Seja no palco do Teatro Municipal Severino Cabral, a heterogeneidade do carnaval, quando se dança frevo, marchinhas, axé e também se canta louvores. Campina Grande pulsa, impulsa, impulsiona. Esta cidade consegue ser bairrista ao mesmo tempo em que acolhe os visitantes e adota filhos de outras terras. Estamos ali, num patamar diferente. Podemos ter a correria das grandes cidades e o aconchego dos pequenos municípios. Não à toa foi coroada rainha. Rainha da Borborema. E essa majestade certa vez foi definida por Gilberto Gil como Campina e esse anseio de ser Nova York. Nem queremos ser, pois se lá tem a Estátua da Liberdade, nós temos a Farra da Bodega com Jackson no pandeiro e Luiz Gonzaga. Se a Escócia tem o Monstro do Lago Ness, nós temos o Jacaré do Açude Velho. Se a Espanha tem o Real Madrid e o Barcelona, nós temos 13 e Campinense. Afinal, como gostamos de alardear, Campina tem time para torcer. Este mês, a Liverpool nordestina completou 160 anos de emancipação política. Uma eterna jovem, pois tem o atrevimento de aniversariar na véspera do Dia das Crianças. As duas datas quase se confundem em sua simbologia. Olhem mesmo, a rainha, pois à meia-noite passa o bastão para a criançada. Neste clima de festa, o nosso Hora de Prosa irá passear pela história de Campina. O nosso convidado é historiador, arqueólogo, artista plástico, ilustrador, cordelista, escultor e ainda tem mais por aí. Presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Ora, tão eclético quanto a aniversariante do mês. Bem-vindo, Vanderlei de Brito. Obrigado, Júlio, obrigado à equipe técnica, né? E uma boa noite para o pessoal da Rádio Educativa. É sempre um prazer estar aqui e falar da nossa cidade. Muito bem, Campina Grande completou 160 anos de emancipação política agora, semana passada. E aí o nosso programa de hoje é um programa especial em homenagem a esse aniversário. Como é que surge Campina Grande? Bom, Campina Grande ela surge da forma mais humilde e despretensiosa possível.
Nós tínhamos aqui um grupo de indígenas chamados Butrins. Esses índios, eles vieram para cá, para Paraíba, para os agrestes da Paraíba, em 1668. Eles vinham do São Francisco, eles lutaram a favor dos portugueses na luta para a expulsão dos holandeses, e por conta disso eles receberam uma data de terra aqui nesses agrestes. Instalaram a primeira aldeia deles ali onde hoje é a cidade de Lagoa de Roça. Mas como esses índios não eram assim sedentários, eles eram semi-sedentários, então eles passavam tempos em cada aldeia, eles exauriam todo o campo em volta, com plantações e tal, depois fazia a coivara e mudava a aldeia do lugar. Depois eles voltavam àquele ponto novamente e assim eles faziam. Então eles trabalhavam de forma cíclica numa região. E em 1697 eles estavam estabelecidos aqui, em Campina Grande. Esse grupo, Campina Grande já era passagem, já era uma estrada real, por aqui passava a estrada que ligava o sertão ao litoral. Uma estrada que, diferente das estradas de hoje, era uma estrada carroçável, que só passavam cavalos, na época, carroças no máximo. Então, todas as pessoas que se locomoviam do sertão em direção à capital passavam por essa aldeia de Campina Grande e aqui se abasteciam de farinha, de carne seca, pernoitavam se fosse necessário, se a viagem fosse muito longa. Então, eram índios amigos, até porque eles vieram para cá também com concessão de terra. Então, no ano de 1697, o Capitão Mor dos Sertões, que era o comandante, era uma espécie de governador e também chefe militar, estava havendo uma guerra nos sertões da Paraíba, ali naquela região de Pombal, com os índios que se rebelaram com relação à colonização daquela área. Então, ele estava nessas guerras e um grupo de índios chamado Ariús acabou se rendendo e capitulando para esse Capitão Mor. E o Capitão Mor resolveu. Naquele momento ele estava precisando também de munição, ele estava precisando de mantimentos para a sua guerra, então ele precisava vir até João Pessoa, né? Na época chamava Paraíba, para falar com o Capitão Mor, geral da Paraíba, e conseguir tudo que ele estava precisando para a sua guerra. Então ele teve que fazer essa viagem e ele trouxe consigo esses índios Ariús, que tinham acabado de capitular. Então vieram, naquela época se andava a pé, no cavalo, dessa forma eles vieram muitas léguas, então chegaram até Campina Grande. Campina Grande não era uma aldeia desconhecida, como muita gente pensa. Ele já conhecia Campina Grande, o Capitão Teodósio, e todo mundo que passava nessa estrada conhecia. Então ele veio para pernoitar em Campina Grande e chegou com esses indígenas Ariús. Eu acho que esses índios estavam dando trabalho no caminho, porque os índios Ariús eram índios muito selvagens, muito aguerridos, povos nômades que viviam naqueles sertões, de difícil trato. Então, quando ele chegou aqui, ele pediu ao chefe indígena de Campina Grande, se chamava Cavalcante, esse indígena, para deixar esses índios também assentados aqui na aldeia de Campina Grande. O Cavalcante não ia recusar um pedido do Capitão Mor, né? Mas também ele sabia que aquilo ali era uma bomba chiando. Aí ele falou, pronto, eu aceito, desde que o senhor, quando voltar da capital, o senhor traga um padre para cá para domesticar esse pessoal. Aí ele disse, tá certo, então fez assim. Então ele pernoitou na aldeia, na manhã seguinte ele foi para a capital, pegou suas balas, munição, tudo que ele precisava e retornou, passando em Campina Grande no dia 1º de janeiro de 1798, trazendo esse padre, um padre que ele trouxe do convento de São Francisco. Então, chegando esse padre aqui na aldeia, a aldeia foi elevada à categoria de missão. Ou seja, a partir desse momento, essa aldeia ia começar a receber benesses do governo de Portugal. Ou seja, esse núcleo se tornaria parte do governo de Portugal, ou seja, reconhecido pelo governo de Portugal, e também viria bens também para cá, para se pagar esse padre, para se pagar a hóstia, vinho, tudo que precisava para fazer esse trabalho. Porque é uma missão religiosa, na verdade, era um religioso, tomando conta dos nativos, organizando toda a agricultura, toda a produção desses indígenas e também organizando a catequese, a formação desses indígenas. Então, era isso que acontecia. Então, isso ficava ligado diretamente à Junta das Missões de Pernambuco, né? E Campina Grande, a partir desse momento, dessa data de 1698, 1º de janeiro, ela passou a ser uma missão e ser reconhecida pelo governo de Portugal como um núcleo
o núcleo de colonização de Portugal. Então é assim que surge Campina Grande. Esses ariús não devem ter demorado aqui muito tempo, eles não eram índios de ficar dentro de uma missão, eles eram muito rebeldes. Acabaram saindo, mas os Butrins permaneceram e essa missão ela permaneceu existindo, inclusive há muitos documentos fazendo referência à missão de Campina Grande até 1758, quando o Marquês de Pombal resolveu extinguir todas as missões no Brasil e em Portugal e nas outras colônias portuguesas, né? Porque ele queria fazer com que o índio se integrasse à população brasileira. Então ela foi extinta nesse ano e logo em seguida, ela sendo extinta, ela deixou de ser missão, ela passou a ser uma povoação. Logo em seguida, 10 anos depois, foi instalada aqui a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande. Então, a paróquia, né, na época chamava freguesia. E em 1790, Campina Grande foi elevada à categoria de vila. Então, a gente fala hoje, muita gente fala, eu vejo por aí, dizendo que hoje se comemora a emancipação em Campina Grande. Não, na verdade, se comemora a elevação à categoria de cidade de Campina Grande. Mas a emancipação de Campina Grande foi em 1790, quando ela foi elevada à categoria de vila. Nesse momento foi formada uma Câmara Municipal, né, foi erguido um pelourinho na cidade. A cidade ela recebeu patrimônios de terras e tudo para formar o município. Então, nessa data, ela se emancipou politicamente. E você falou de várias tribos e tal. E os cariris? Bom, Cariri, os Butrins eram cariris. Porque há uma confusão muito grande. A gente que estuda etnografia, a gente fala com maior naturalidade, mas a gente percebe que as pessoas... por exemplo, os ariús eram tarariús, né, que eram a nação tarariú, ela englobava de inúmeras outras tribos, né, como os janduís, os icó, os sucurus. Então, quer dizer, havia tudo isso. E os cariris também tinham aldeias diferentes. E daqui, os índios que viviam aqui eram cariris, eram da nação Cariri, e índios da tribo Butrim. Ah, interessante. Nós temos um monumento lá no Açude Velho, né? Quem conhece Campina Grande conhece o monumento aos pioneiros, que muita gente chama de monumento aos tropeiros, mas não é, né? São os pioneiros, que são 3, né? Aí tem um tropeiro, tem a catadora de algodão e tem o indígena. Esse monumento faz jus às origens de Campina Grande, realmente? Dos 3, até onde vai a importância dessas 3... Eu vou chamar de entidades aqui, do tropeiro, a catadora de algodão, o catador de algodão e as tribos indígenas. Bom, esse monumento foi idealizado e erguido nos anos 60, né? No momento em que estava muito forte essa questão das etnias que formavam o país, né? Então, ele entrou dentro desse espírito. Inclusive, aquilo ali foi encomenda de Newton Rick. Newton Rick era o prefeito de Campina Grande, ele encomendou essa estátua. E essa estátua também foi elaborada em Campina Grande antes de ser feita. Tanto é que a bandeira, naquela época de Campina Grande, já levava um desenho dessas estátuas antes mesmo delas terem sido confeccionadas. Então, esse projeto ele partiu daqui, das pranchetas dos arquitetos de Campina Grande, e foi uma ideia de Newton Rick. Faz jus, sim. Hoje é um símbolo emblemático da nossa cidade, né? A mulher, que na verdade acabou hoje virando uma catadora de algodão, mas ela deveria simbolizar, na verdade, Campina Grande, a cidade, mulher. Porque Campina Grande é mulher, né? A Campina. E o homem atrás seria o homem branco e o outro o indígena. E faz jus porque Campina Grande, como eu disse, ela nasceu de aldeia indígena, depois ela virou uma missão. Quando ela virou missão, ela também começou a agregar gente branca. Essa questão de forasteiro de Campina Grande é muito antiga. Esses primeiros forasteiros que vieram se aproveitaram exatamente de haver uma aldeia no meio da estrada, passando exatamente na estrada. Então vieram para cá para serem padeiros, para serem ferreiros, para exercer sua profissão. Então os primeiros serviços foram esses homens brancos que começaram a chegar aqui, acabaram se acumulando com as índias, né, se reproduzindo também os mamelucos, e Campina Grande já começou nessa formação entre brancos e índios. Há até alguns relatos históricos de que os padres diziam que Campina Grande não era uma aldeia indígena, porque tinha tanto branco aqui dentro, tanta gente portuguesa aqui dentro, que não caracterizava tanto como indígena. Então, quer dizer, Campina Grande tem essa coisa de acolher desde o início, mas ela acolhe por conta de que ela sempre foi uma cidade
cidade de potencial para as pessoas chegarem aqui e fazerem a América, né? Você chega aqui e tem oportunidades na cidade. Então, as pessoas vinham em busca dessas oportunidades e aqui eram bem chegados. Eu acho que Campina Grande nunca teve esse barrismo de dizer, você é forasteiro, você é daqui. Não, a gente incorpora muito fácil os forasteiros, Sim, até com porque certeza. eles são importantes para a cidade, né? Historicamente, existem forasteiros que se destacam em Campina Grande em todas as áreas e a gente sempre os coloca como campinenses, né? Exatamente. Não tem como dizer que Cristiano Lauritsen não seja um Não seja campineiro, de Campina né? Grande, Um homem que fez tanto pela cidade. E o cara era dinamarquês. Dinamarquês. Ou Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. Rosil Cavalcante, Exato. Raimundo das Fora. Porque chega aqui, bebe da água, se mistura, acaba se envolvendo na cultura campinense e acaba virando campinense. Com certeza. Campina Grande, ela adota vários filhos. Você é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Primeiramente, o que é o Instituto Histórico de Campina Grande? O Instituto Histórico é uma sociedade civil. Então, ela é formada por pessoas que têm essa preocupação com a memória da cidade. Campina Grande, como a gente já observa muito facilmente, é uma cidade que está em franco desenvolvimento e mudanças constantes. E isso acaba prejudicando a memória, porque o passado vai ficando obsoleto, vai ficando para trás e as pessoas não vão guardando, não vão tendo esse cuidado com a história. Então, vai se demolindo prédios que marcam momentos históricos da arquitetônica da cidade, né? O nosso cemitério de Monte Santo hoje está ficando abandonado porque chegou num estilo mais norte-americanizado. Então, quer dizer, essas modernidades acabam suplantando as coisas antigas. E os documentos também. O cuidado com o documento Campina Grande é muito pequeno. Então, nós criamos um instituto para ser uma casa de memória. Casa de memória para a gente trazer para essa casa todo o material que fala a respeito de Campina Grande, sejam documentos, revistas, jornais, tudo que se fala de Campina Grande, a gente leva para esse instituto, a gente recebe de acervos e vai somando esse material higienizado, guardado e depois disponibilizado para as pessoas que queiram produzir mais em cima desse documento mais história. Porque a história ela não está estagnada no tempo, né? A história está acontecendo a todo momento. Hoje aqui nós estamos vivendo um momento histórico que está sendo registrado e vai ficar para a posteridade. Então, a gente tem esse cuidado de também olhar a história do passado com outros olhos, né? Por exemplo, como eu disse para você, as estátuas dos pioneiros estavam inseridas dentro de um período, de uma mentalidade de um período, né? Então, hoje nós temos uma outra mentalidade. Então, é o momento de se rever a história com essa nova mentalidade e trazer novos elementos para a história de Campina Grande. Então, eu estudo Irineu Joffre, do século XIX, eu estudo um Eupídio de Almeida, de meados do século XX, né? E agora a gente também tem que produzir também estudos históricos dentro da nossa mentalidade, dentro das nossas concepções e também dentro das condições de mais acervos que vão aparecendo, né? Porque hoje nós temos a internet, muita coisa digitalizada que não poderia ser acessada na época desses pesquisadores. Então, a gente vê a história como uma coisa dinâmica, né? Até por isso que a gente criou um jornal do Instituto Histórico de Campina Grande. Eu estou com um jornal aqui, enquanto você vai falando aí, Vanderlei, eu vou tentar mostrar para a câmera. O jornal é o Jornal do Instituto Histórico de Campina Grande. Eu vou mostrar a última edição, né? Essa que eu estou aqui com a mão, que é a capa Eneida Agra Maracajá, Dama da Cultura. É a mais recente. A mais recente. Pode continuar, só mostrar para a câmera para quem está no YouTube em casa. Então, qual foi a questão desse jornal? Nós criamos esse jornal porque percebemos que a história está desaparecendo na internet. Então, a internet ela é muito hoje, muito agora, muito momento. Então, lança a cor, 10 minutos aquilo ali é esquecido e vai desaparecendo. Por exemplo, um site sai porque deixou de pagar. Então, todas as informações que tinham ali desaparecem. Então, a gente vê que a internet tem muito isso. Quando eu e Ida estávamos fazendo a história de Campina Grande, a gente percebeu que era mais fácil estudar os prefeitos antigos do que os mais recentes. Esses recentes por causa da internet, porque ficou na internet e desapareceu. Então você não acha mais. Você quer ouvir hoje falar de Romero Rodrigues, você vai ver ele agora nessa questão de eleição e tal, e a gestão dele desapareceu, você não acha mais nada. Então, quer dizer, ele percebeu que esse meio, essa cultura cibernética está comprometendo a memória. Então, eu disse, vamos criar um jornal. Ele sai sempre atrasado, porque ele é bimestral, né? Então, não é
é o jornal do dia. Eu tô aqui com a edição de agosto de 2024. Né? Então, como ele cobra 2 meses, então ele já chega atrasado. Agora, ele tem a vantagem que ele é um registro histórico. Isso, eu ia dizer isso. Ele, enquanto registro histórico, ele não tá atrasado nunca, né? Exatamente, nunca está atrasado. E a gente tem o cuidado de encadernar esse jornal em cada volume de 1 ano, e mandar também para arquivos, como a Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico Brasileiro, o Instituto Histórico Paraibano. Então, esses setores, todos esses arquivos, a Fundação Casa Zé Américo, a gente manda esses jornais também para os arquivos de lá, guarda nos arquivos do Instituto, e na cidade também ele se distribui, tentando garantir que a nossa geração fique marcada pela sua produção histórica. Então, esse jornal, ele vê o dia a dia da cidade, o que é relevante a cada 2 meses na cidade, e também tem estudos históricos de momentos, como, por exemplo, as marinetes que existiam antigamente, como o Mauro Luna e outras pessoas. Então, a gente vai resgatando, vai fazendo a nossa história a partir desse jornal. Então, ele pode não ser muito interessante na atualidade, mas no futuro eles agradecerão muito, porque a ideia partiu exatamente disso. Quando eu peguei um manuário de Campina Grande de 1925, estavam ali fotografias da cidade naquela época, das pessoas importantes que estavam desenvolvendo, na época, o prefeito Hernando Lauritzen. E aí eu comecei a perceber, eu digo, será que esse pessoal nessa época percebeu a riqueza que eles estavam deixando para a posteridade? Né? Então, a gente também tem que ter esse compromisso de deixar para a posteridade. Então, esse é o propósito do Instituto Histórico. Nós temos uma biblioteca, mais de obras locais, né? Temos o arquivo, que é onde a gente guarda essa documentação de mapas, de cartas, documentos, jornais antigos. Tem uma hemeroteca fantástica, quase todos os jornais que foram circularam aqui em Campina Grande, nós temos lá no nosso acervo físico para serem manuseados. Temos também um auditório, onde a gente desenvolve não só as nossas sessões internas da Confraria Instituto Histórico, mas também para promover eventos de palestras, encontros, para falar de Campina Grande. Funciona onde o Instituto Histórico? Ele funciona na Maciel Pinheiro, número 89, no prédio o prédio que se chamava o Palácio da Municipalidade. Ele foi feito na gestão de Vernier Vanderlei para ser a Prefeitura de Campina Grande. Funcionou como Prefeitura de Campina Grande até 1960, e a partir de então ele começou a funcionar como Câmara Municipal. Isso até 2002 foi a Câmara Municipal, e agora mais recentemente a Câmara saiu, a Biblioteca Municipal está instalada lá no 2º andar, e nós estamos no 3º andar. Na esquina da Maciel Pinheiro com a Floriano Peixoto. É a nossa Ipiranga com São João. Pronto, alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza a Maciel e a Floriano vai ter... Como é que vai rimar? Não vai rimar. Então, gente. Mas tá bom. Mas o Instituto ele foi fundado em 1948 e ele teve uma pausa, né? Ele teve uma lacuna aí. Muitas pausas. Na verdade, Campina Grande sempre teve uma dificuldade para lidar com memória. Memória não dá voto, para começar. Parece coisa de doido. Inclusive, dar voto você esqueci da memória. Exato. Às vezes, você é melhor esquecer a memória. Então, o Instituto Histórico ele sempre sofreu com isso. Falta exatamente de apoio de poderes públicos. Porque nós somos uma sociedade civil. Então, não temos nenhum recurso que não seja as mensalidades que os sócios pagam, e alguns sócios que tiram um pouquinho mais do bolso aqui e ali para realmente fazer com que a coisa aconteça. Então, há essa dificuldade. Ele foi fundado em 1948, inclusive pelo prefeito Eupídio de Almeida. Ele era prefeito, ele tinha acabado de entrar como prefeito, e foi ele quem idealizou e quem fundou esse Instituto Histórico no prédio onde hoje ele funciona, né, que na época era a prefeitura. E esse instituto, primeiro, só durou 10 anos. Em 58, ele foi extinto exatamente por falta de apoio. A sede ficava na casa, no primeiro andar de um negócio de um dos sócios. Então, quer dizer, funcionava com dificuldade, foi extinto. Em 1970, ele foi reaberto, com João Tavares à frente desse trabalho, que fizeram até um trabalho extraordinário naquela década. Então, nos anos 70 foi feito esse instituto, refeito novamente esse instituto, e Evaldo Cruz deu para o Instituto Histórico como sede o atual prédio do Museu Histórico, que tinha acabado de sair o Museu Assis Chateaubriand dali, que foi para aquele prédio lá no Açude Novo, que ele tinha acabado de fazer, e o prédio ficou desocupado, ele deu para o Instituto Histórico. E o nosso João Tavares começou a montar o Instituto, montar arquivo e montar também um museu,
um museu histórico. Já nos anos 70 ele começou a fazer esse museu. Agora, quando chegou nos anos 80, já no início, em 1983, havia alguns recursos públicos para montar museus. E as prefeituras estavam captando esses recursos. Então pensaram, a gente já tem um museu, a gente pega o dinheiro e dá uma arrumadinha e fica tudo certo. Aí fizeram um acordo com o João Tavares que a prefeitura ia ficar mais ou menos ajudando naquele museu. Aí começou a trazer essa rapaziada jovem, esse pessoal com pensamento diferente. João Tavares era broncão, era difícil de lidar. E esse pessoal começou a querer, tá, colher, tira isso daqui, bota isso aqui, bota isso aqui. E João Tavares não gostou. Aí começaram a discutir, acabaram expulsando João Tavares e o Instituto Histórico de lá e municipalizando o museu e a sede. Foi uma expulsão completa, né? Saiu expulsando, botando todo mundo pra fora. Tudo. Aí Inclusive o próprio nome do instituto. O próprio nome. Aí, extinto de novo. Aí, em 1997, aí tentou se recriar de novo. Nossa Mauri Vasconcelos resolveu abrir novamente o Instituto Histórico. Quem ficou como presidente foi a historiadora Léa Murim Agra. E começaram esse movimento e eles conseguiram uma salinha ali onde hoje é o Memorial Severino Cabral. Que ali funcionava também a Academia de Letras e tal, e arrumou a salinha ali e o Instituto se instalou. Mas as dificuldades de arrumar qualquer recurso de tudo, e Léa dizia, eu não vou andar com pires na mão, não faço isso. Então ela acabou desistindo, fechou o Instituto, aí em 2000 o Instituto foi extinto. Aí ficou parado até 2012, quando nossa querida Ida Steinmiller... Que está aqui nos bastidores da rádio, prestigiando a entrevista. Exatamente. Ela resolveu recriar esse Instituto Histórico. A princípio, a ideia seria criar um memorial para Eupídio de Almeida, porque ela é nora de Eupídio de Almeida. Então, ela ficou com todo o acervo de casa, documentação, de tudo isso, de Eupídio de Almeida. E ela achou que aquilo ali não deveria ser dela, e sim da cidade. Então, ela queria criar um memorial. Até se cogitou fazer isso na maternidade municipal. Mas aí ela foi convidada para um evento no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico Brasileiro. E quando chegou lá ela foi incentivada pelo Arno Velho, que era o presidente, a criar um Instituto Histórico em Campina Grande. Então ela voltou para Campina Grande e criou, em 2012, ela juntamente com seu marido, Humberto de Almeida, criaram o Instituto Histórico, começaram a formar essa equipe de historiadores. E esse acervo ficou em parte no Chopp do Alemão, que é da família dela, no segundo andar do Chopp do Alemão ficou guardado esses acervos. Chopp do Alemão que também é um marco histórico de Campina Grande. Continua sendo. O Chopp do Alemão é um grande point de Campina. Outra parte ficou na fazenda deles. Então, ficou tudo dividido porque faltava uma sede. Então ela começou essa luta por sede, ainda quase conseguiu os armazéns da Estação Velha como sede do Instituto, mas aí depois o pessoal botou a colher e atrapalhou. Sabe como é que é, né? Como é que funciona isso? Até que eu apareci, entrei no Instituto em 2016, sem nem querer, entrei na marra, e em 2018 me chamaram para presidir essa casa. Como eu já tinha presidido a Sociedade Paraibana de Arqueologia, já tinha presidido outras ONGs, né, que tinham uma experiência com isso, aí eu fui chamado para fazer isso e comecei a dar essa dimensão que ela não percebia, como é que funcionava uma casa de memória. Que ela é administradora, né? E eu sou historiador, sempre visitei essas casas e digo, não, vamos fazer isso e tal. A gente deixou a coisa metódica e começou a trabalhar. E conseguimos a sede, né? A sede a gente conseguiu junto à Procuradoria do município, porque a gente saiu andando pela cidade procurando um local plausível e encontramos aquele andar abandonado, cheio de teia de aranha, o teto caindo, estava uma coisa terrível e sem uso. Então, a gente chegou, foi até a Procuradoria com uma denúncia e uma solicitação, mostrando que aquele espaço público da municipalidade estava abandonado, sem uso, e que nós tínhamos um projeto que caberia ali dentro. Então, a gente conseguiu a concessão por 30 anos daquele andar e começamos com recursos do Instituto, da gente mesmo, a gente começou a fazer toda essa mudança, toda essa organização. Então, quer dizer, até um microfone se quebra, a gente vai lá junto, compra, bota no lugar. Então, a gente conseguiu montar esse trabalho. Mas ainda tem dificuldade, né? Por exemplo, uma dificuldade maior que a gente tem é a falta de um funcionário permanente.
A gente não tem um funcionário que seja, porque não dá, com esses recursos que ele tem, para ficar pagando um funcionário com toda a legalidade necessária, né? 13º, férias, salário, não dá, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente contrata uma pessoa ou outra para fazer um servicinho ou outro. Agora, quando tem um apelo, você, por exemplo, quer pesquisar lá no Instituto Histórico um jornal, uma coisa. Aí a gente fala com a nossa secretária, tal. Aí ela vai e recebe você, por agendamento, por coisa assim, dentro, e a gente acaba pagando por isso. Então, essa dificuldade é a maior, porque a gente não pode abrir todo dia, que seria o ideal. Todo dia, pelo menos um turno, o Instituto está aberto para que as pessoas possam vir, possam pesquisar, possam fazer qualquer coisa ali. Porque a ideia é que o Instituto seja da cidade, não nosso. Às vezes, a gente, quando vai pedir alguma coisa para um político, uma coisa assim, ele pensa que ele está pedindo para a gente. Não, é para o Instituto. Eu vou morrer, isso vai ficar aqui para a cidade, né? O Instituto, ele funciona para a cidade e tem que funcionar para guardar essas memórias, para zelar por essas memórias, para que no futuro Campina Grande não seja uma cidade sem passado. E uma cidade sem passado é uma cidade que não tem perspectiva de futuro. Exatamente. Que outro perigo também de não ter passado é que os folclores acabam virando verdades. Então, Campina Grande é cheia de folclores, que a gente tenta, inclusive, nesse jornal, tem uma coluna aí que se chama Errata da História de Campina Grande, que é exatamente para tentar corrigir algumas coisas que estão impregnadas, como se fosse verdade na história. A gente mostra, não tem, porque esse documento diz que não, esse aqui diz que não. E a gente procura mostrar e quebrar essa cultura histórica de Campina Grande, para mostrar que a história é real. Então, é um compromisso também do nosso Instituto. E se a gente ficar sem história, a gente vai acabar virando uma cidade também de folclores, cada vez mais. Professor, você teria um desses folclores que sejam bem populares, assim, que nós achamos que é verdade e que, na verdade, não é verdade? Poderia citar algum? Muito, né? Por exemplo, os tropeiros fundaram Campina Grande. Foram os primeiros. É um folclore que corre aí para todo mundo diz, não, Campina Grande foi fundada pelos tropeiros, e você fica olhando, você sabe pelo menos o que é tropeiro. Não foi. Na verdade, os tropeiros eram tropas de burro que passavam por essa estrada do sertão, levando algodão para Recife. Então, isso aí sempre teve. Ou algodão, ou qualquer outro produto, então eles passavam por aqui, e Campina Grande sempre foi um ponto de passagem. Mas Campina Grande não receptava nada, porque Campina Grande não tinha estrutura para isso. Quando Cristiano Laurides foi lutar pelo trem e conseguiu trazer a ponta do trem aqui para Campina Grande, em 1907, com estação, com tudo, então os homens empreendedores de Campina Grande observaram que poderia se aproveitar desse momento do trem. Olha só, Campina Grande foi a única cidade que soube se aproveitar do trem, porque o trem já estava em outros municípios muito antes de Campina. Mas quando chegou aqui, o homem empreendedor de Campina Grande observou e disse, vamos começar a comprar esse algodão para ele não ir para Recife. Ele compra aqui, beneficia, faz armazéns, bota no trem beneficiado e vende para o exterior. Foi isso que aconteceu. Então, esses tropeiros que passavam por Campina Grande, agora passaram a vir direto para Campina Grande para deixar esse algodão em pluma. Então, o homem de Campina Grande comprava a preço justo, né? Prensava esse algodão, descaroçava esse algodão, né? E botava no trem, todo esticadinho, e viajava até para o exterior. Então, isso foi quem fez a riqueza de Campina Grande. Foi exatamente esse empreendedorismo do homem campinense e outros também forasteiros que foram chegando em Campina Grande e observando, como o João Rique chegou em Campina Grande completamente pobre e virou um homem poderosíssimo e rico. Então, o desenvolvimento de Campina Grande foi exatamente os homens de Campina Grande, as pessoas que chegaram em Campina Grande, eu digo homens e mulheres, né? As pessoas que chegaram em Campina Grande com visão de empreendedorismo e aproveitando exatamente esse ponto estratégico que era Campina Grande, geográfico. Então, aí você diz, foram os tropeiros, coitado dos tropeiros. Os tropeiros criaram nada, fundaram nada. Quer dizer, eles passavam por aqui, eles foi quem se beneficiaram do empreendimento em Campina Grande, que passou a comprar. Então, eles viam com o seu algodão sabendo que aqui eles venderiam. E não os tropeiros, né? Na verdade, o tropeiro era somente o condutor. Esse acordo era feito com a pessoa, o produtor do algodão, que Campina Grande não produzia algodão. Então, ela comprava os algodões que eram produzidos fora. Então, Campina não produzia algodão? Não, nunca produziu algodão. Campina Grande nunca... Olha, mais uma fake news que eu estou descobrindo agora. Não, É a história da Liverpool brasileira.
Não, a gente não produzia algodão. A gente produzia o algodão beneficiado para vender. Ah, a gente beneficiava. A gente beneficiava ele e vendia. Então, havia armazéns aqui para receptar esse material, prensar ele bem bonitinho, tirar o caroço, botar as etiquetas, aquela coisa todinha, botar no caminhão, fazer negócio com o exterior e vender. Então, o produto mesmo, o algodão, não era plantado aqui em Campina Grande. Ele vinha do Piauí, vinha do Ceará, vinha do Sertão, vinha do Siridó, de outras regiões. Então, havia um acordo. Aí tinha a questão geográfica da gente, como você falou, a questão do trem, né? Que a gente soube usar o trem. A gente soube usar o trem, exatamente. A ponta do trem ficou aqui em Campina Grande. Então, quer dizer, para frente não tinha trem. Então, tinha que vir tudo para cá, para Campina. Ou para Campina ou para Recife. Então, era melhor Campina, né? Que era mais perto. E aqui tinha quem comprasse. Interessante. A gente sempre pede que os convidados escolham algumas músicas, até pra gente fazer uma dinâmica diferente e tal. Você citou os Tropeiros, então a primeira música que a gente vai ouvir vai ser exatamente Tropeiros da Borborema, com Luiz Gonzaga, uma composição de Rosil Cavalcante e Raimundo Asfora. E vamos ouvir Tropeiros e depois a gente conversa sobre a música em si, o porquê dela. Estala, relho marvado, recordar hoje é meu tema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele e algodão. O passo moroso, só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. Acende a poeira, o sol que desaba, ó longo caminho que nunca se acaba. Estala, relho marvado, recordar hoje é meu tema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos... Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu peço licença que é o nobre professor Vanderlei de Brito, e quando eu falei com ele, ele disse que fazia questão do de Brito, não é Vanderlei Brito. Então, peço licença ao professor Vanderlei de Brito, eu vou conversar aqui rapidinho com o ator Leandro Pereira, porque eles estão com a companhia Satiricon estreando um espetáculo agora neste final de semana em Campina Grande. Então a gente vai falar do espetáculo rapidinho, depois a gente retorna com a anuência do nosso convidado, professor Vanderlei, para falar sobre a história de Campina Grande. Bem-vindo, Leandro. Obrigado. Bom, vocês estão com o espetáculo Companhia Satiricon, né? Sim. Companhia Satiricon, o texto e direção de Flávio Guilherme, que já esteve aqui conosco. O espetáculo chama-se Sexo à Comédia. Isso. Do que se trata? É uma família. A peça passa no século XVIII. É uma família enlutada após a morte da sua matriarca, a Santa Santinha, né? Então, após a morte dela, nessa casa foi proibido sorrir, né? Então foi proibido ser feliz e, consequentemente, o libido também foi proibido nessa casa. Um dia, uma noite, chega um jovem, do nada, nessa casa, perdido, e acaba entrando nessa casa e mudando tudo durante uma noite. Ou seja, toda a felicidade que estava reprimida naquela casa volta, o libido volta também. Então, assim, é uma peça cômica que vale muito a pena ir assistir. E a peça começa com a proibição do sorriso, mas ela se propõe a fazer a plateia sorrir. Sim, muito, 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 viu? Porque é exatamente isso, né? Você mostrar
ao público de casa essa crítica social, sabe? Porque quando a gente fala em sexo, a gente imagina coisas absurdas ou imagina aquele negócio mais proibido, mas não, a gente não entende que só tem vida porque tem sexo. Então essa crítica que a gente quer trazer para o público de casa também. E também se a companhia prestes a completar seus 25 anos, né? Então a gente quer retomar a volta desses textos incríveis também. A Satiricon tem uma história em Campina Grande, Flávio esteve aqui, Flávio Guilherme, que é diretor e autor do espetáculo. E Flávio está em cena também, né? Ele tá com uma Em cena também. Ele fez Homo Erectus, que era uma sitcom e era uma série de espetáculos, né? Um espetáculo que tinha episódios. Sim. Esse também se propõe a isso, né? Sim, também. Se eu não me engano, o Homo Erectus, ele tinha 98 textos. Eram vários, Era. Então, assim, tem essa proposta também, cômica também. Entendeu? Tem essa vibe ali, parecida com o Homo Erectus. Bom, vamos lá. Então, quando estreia? Onde estreia? Como é que se faz para adquirir o ingresso? Os ingressos estão disponíveis no Simpla, né, no site do Teatro Municipal. E também a gente tem ingressos físicos também, certo? Com preço aí promocional de apenas R$20 também. Então é só falar com o Instagram da companhia, @Cia de Teatro Satiricon, e também com alguns dos nossos integrantes também a gente tem disponível. Vai ser dia 19 agora, nesse sábado, no Teatro Municipal Severino Cabral, às 20 horas. Muito bem, então, Sexo à Comédia, texto e direção de Flávio Guilherme, montagem da companhia Satiricon. Você pode adquirir o ingresso pelo Simpla, pode adquirir também no Instagram, @Cia Satiricon, ou com os membros da companhia, dia 19 de outubro, no Teatro Municipal Severino Cabral, a partir das 20 horas. Leandro, muito obrigado. Eu deixo para você fazer o convite para o nosso público ouvinte. Então, gente, dia 19 de outubro, nesse sábado, no Teatro Municipal Severino Cabral, Sexo à Comédia. E vai ser uma peça imperdível. Então, a gente espera todos vocês lá. E vocês vão fazer a gente rir. Muito. A risada é garantida. É isso aí. De tristeza já tem coisa demais. Então, vamos rir dia 19. Leandro, 19. muito obrigado. E bom espetáculo. Estarei lá na plateia. Obrigado. Bom, nós vamos continuar então com a nossa comemoração ao aniversário de Campina Grande. E nós vamos ouvir mais uma música e depois a gente volta pro professor Vanderlei de Brito para a gente poder falar sobre as duas músicas e mais sobre a história de Campina Grande. Vamos ouvir com Jackson do Pandeiro, Alô, Alô, Campina Grande. Alô, alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz, tá? Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Recebe turista o ano inteirinho, ao seu visitante trata com carinho. Quem vai a Campina pede pra ficar, tem muita menina pra se namorar. E se amarra nos garota, não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se visita Zé Pinheiro, não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se toma cana da boa, não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. É que visita Zé Pinheiro, não sai mais de lá. É quem te viu e quem te viu não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Tá lá. Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Recebe turista o ano inteirinho, ao seu visitante trata com carinho. Quem vai a Campina pede pra ficar. Estamos de volta, a gente vai falar sobre as duas músicas que nós acabamos de ouvir, mas antes disso, eu sempre digo que gosto dos bastidores. Nós estivemos aqui com o ator Leandro Pereira, e Leandro falou do espetáculo que vai estrear agora esse final de semana, e a gente com o historiador do lado, ele já foi falando aqui algo sobre a história do teatro. Então, antes de falar da música Tropeiros da Borborema e antes de falar da música Alô, Alô, Campina Grande, duas músicas que nós ouvimos, eu queria que você falasse pra gente algo que você falou aqui nos bastidores sobre o Lino Fernandes. O teatro, ele foi uma cultura histórica em Campina Grande. Eu acho até que é uma cultura que se deve resgatar. Porque a gente percebe que o teatro municipal não está mais acontecendo, né? Desde aquela geração dos anos 80, de Saulo Queiroz, aquele pessoal que começou a produzir uma coisa bacana, ele foi decaindo.
E eu acho que isso é falta de incentivo mesmo, porque é difícil. Eu sou teatrólogo também, eu fiz teatro também na minha juventude, muitas peças, muita coisa, e sei a dificuldade que é se montar uma peça teatral. E os resultados são sempre bons. Isso aí fala que hoje o povo não está mais querendo sair de casa, não estão mais apreciando cultura, mas eu acho que tem que se haver sim um incentivo para as pessoas voltarem ao teatro, porque uma comédia como essa que vai se apresentar agora não é só para rir, também é para refletir, para mudar a forma de pensar das pessoas, para evoluir as pessoas. O teatro ele tem uma riqueza, foi criado na Grécia Antiga. E ele chegou aqui em Campina Grande por mãos de um forasteiro chamado Lino Fernandes, que veio do Recife, ele era acostumado com o teatro, e começou a fazer trabalhos teatrais em Campina Grande e fundou o primeiro teatro, Cine Teatro de Campina Grande, foi o Cine Apolo, ficava ali na rua Marcel Pinheiro, e ele desenvolveu muitas peças. E tivemos grandes produtores de teatros também aqui em Campina Grande, como o nosso querido o autor do hino de Campina Grande, nosso Fernando Silveira, ele era um grande teatrólogo. Nós tivemos um Wilson Mu, também um grande teatrólogo, e muitas outras pessoas que fizeram trabalhos fantásticos aqui pela cidade de teatro. Eu acho que o teatro ele é muito importante e ele tá enraizado na cultura de Campina Grande, como também os festejos carnavalescos, que estão hoje também decaídos, mas já foi o forte de Campina Grande, né? Campina Grande era uma cidade de grandes festas de carnavais. Os clubes, né, Campinense, Ipiranga, Campestre, todos eles tinham festas carnavalescas, também festas de fim de ano. Então, quer dizer, Campina Grande tinha uma alegria muito grande e isso aí está se perdendo desde os anos 70 para cá. A partir do momento que a BR-230 foi asfaltada para ligar o litoral, criou-se essa cultura de sair de Campina Grande nesses períodos para veranear. E Campina Grande foi ficando esquecida, e eu acho que isso é triste para a gente, né? Porque boa parte da nossa história, boa parte da nossa alegria de Campina Grande tem se perdido, né? Porque no começo, não, a gente ainda ia para Boqueirão, mas agora vai para o litoral, passa esse dia todinho. Inclusive o dia da cidade, que nós deveríamos estar aqui comemorando, como antigamente, com desfile cívico, bandas, fogos de artifício, tudo que era como acontecia antes, aconteceu daquela forma, sem nenhuma graça, porque o povo não estava em Campina Grande, porque é feriado. Esse feriado foi estabelecido na gestão de Paz e Lima, prefeito, em 1969, e desde então o aniversário de Campina Grande é feriado municipal. E eu acho que não deveria ser, eu acho que deveria estar todo mundo em Campina Grande para comemorar. É um feriadão, né? Porque é 11 de outubro, a véspera de 12 de outubro, que também é feriado. Aí o pessoal encarreia e vai embora. É, verdade. Professor Vanderlei de Brito, vamos lá, vamos à primeira música. Por que você escolheu Tropeiros da Borborema para tocar aqui hoje? Tropeiros da Borborema, na verdade, é o hino extraoficial de Campina Grande, inclusive por lei. Né? Nós temos o hino estabelecido e temos esse hino extraoficial, que é o hino, que é esse trabalho, que foi um trabalho de nosso Raimundo Asfora, o poema, e sobrou para Rosil Cavalcante musicar, que é uma coisa muito difícil. Rosil Cavalcante era um gênio. E é muito difícil você musicar uma letra. É mais fácil, primeiro, você formar uma melodia e nela inserir uma letra, do que você pegar uma letra pronta e nela inserir uma melodia. Então, ele fez isso com muita maestria. Porque casa muito bem. Casa muito bem. Está bem metrificado também, né? Porque Raimundo Asfora era um grande poeta, né? Ele não fugia à métrica. Isso facilitou muito para Rosil. E ela ficou muito bonita no sentido de que, se você não ouvir a letra, você se emociona. Ela é muito forte, ela tem uma força muito grande. E ouvindo a letra, você se emociona mais ainda. Mas, claro, que é uma poesia, tem toda a licença poética de toda a arte, né? Então, quer dizer, ali nem tudo é verdade. Ali se tirou muito folclore por conta disso, mas nem tudo ali é verdade. Por exemplo, os burros não eram chicoteados. Os burros que vinham nos tropeiros. Tinha uma burra mestra que vinha à frente, era uma burra velha, ela conhecia o caminho e os outros vinham atrás, caminhando atrás dela, não precisava chicotear ninguém. E o tropeiro vinha lá atrás, no final. Inclusive, até quando fizeram aquele monumento aos tropeiros, fizeram errado, tá o tropeiro na burra da frente, né? Lá no açude também. Né? Lá no açude velho. Então, quer dizer,
não era uma coisa sofrida, né? Então ele vai romantizando, vai fazendo a coisa que realmente causa uma emoção muito forte, né? E dali foi que saiu a ideia de que eles foram os primeiros que fizeram a terra prosperar e tal. Então, quer dizer, mas ali tem uma licença poética, ali é uma coisa poética. Cabe a gente saber ouvir as coisas e saber qual é o propósito. Então, mas é uma música muito interessante e com Luiz Gonzaga ficou mais interessante ainda. E aquele chocalho que tem ali, eu acho fantástico. Você perceber que tem um chocalhozinho que ele fica batendo top, top, a música todinha, aquilo ali é muito bonito. Então, a música Tropeiros da Borborema é uma música emocionante e levou o nome de Campina Grande para todo canto. Inclusive, disse que o Luiz Gonzaga disse que foi uma das músicas mais lindas que ele já gravou, que foi o nosso Tropeiro da Borborema. E Jacques do Pandeiro, é interessante porque Jacques do Pandeiro era a segunda música que você pediu, né? Falou Campina Grande. Era menino daqui. Jacques do Pandeiro chegou aqui criança ainda, com coisa de 9 anos. Começou trabalhando aqui, vendendo pão para as padarias, né? E um balaio na cabeça, ele saía de Zé Pinheiro, atravessava a pontezinha de madeira ali do Riacho das Pialas, atravessava a Feira Central, onde ali era o Meritrício, né? Ele passava por dentro daquilo tudo, saía vendendo seu pãozinho, e ele se criou ali, em rinha de galo, em briga de feira, dentro de cabaré, né? Que tem música até que ele reverencia as grandes prostitutas daquela época. Então, Campina Grande forjou o Jacques do Pandeiro. E o Jacques do Pandeiro, ele veio com a parte da sua cultura musical quilombola, dali da região de Alagoa Grande, né? Que a mãe dele, inclusive, era tocadora de percussão em eventos quilombolas. Então ele tem essa parte afro-brasileira, e aí ele misturou também com essa cultura campinense, e foi o que foi essa música com esse ritmo fantástico que Jacques do Pandeiro tem. E nessa música é interessante que ele diz, né, que quem te vê e quem te viu não te conhece mais. Ou seja, a gente saiu de Campina Grande, foi viver fora, fazer o trabalho, e quando ele voltou para Campina Grande, ele se assombrou pelo desenvolvimento de Campina Grande, que é muito rápido, principalmente depois das gestões de Eupídio de Almeida, né, que nós ganhamos praças lindíssimas na cidade. Um trabalho fantástico foi feito aqui de urbanização, né? Quando ele chegou aqui, ele percebeu isso aí, então ele disse cheio de cartaz, né? Que cartaz naquela época ele dizia a fama, né? Exato, é a expressão de cheio de... Fulano tem muito cartaz, né? É porque ele tem muito prestígio, né? E Jacques do Pandeiro cantou muitas músicas, né? Decantando Campina Grande. Muitas, várias. Então eu gosto de dizer que Campina Grande foi a escola musical de Jackson, né? Aqui foi onde ele aprendeu a tocar pandeiro, inclusive, e foi nessas muvucas de cabarés, inclusive no Cassino Eldorado ele também chegou a cantar e tocar lá nesse cassino. Então a vida artística dele começou aqui, e foi aqui que ele se moldou, esse artista do mundo que é hoje o nosso Jacques do Pandeiro. Ele fala isso, né? Eu aprendi a tocar pandeiro nos forrós de lá. Uhum. Tem um fato histórico de Campina Grande, que eu acho que é um dos fatos mais falados e também, às vezes, muito desconhecido. Às vezes a gente conhece o por alto, né? E não sabe realmente o que é o fato profundamente. Eu queria que você falasse sobre a revolta dos quebra-quilos. Bom, o quebra-quilos, ele foi um movimento espontâneo. Acontece o seguinte, nós tínhamos aqui um padre chamado Vigário Calixto, que tem até uma rua no Catolé. Então esse Vigário Calixto, ele era do Partido Liberal, que era um partido assim, era quase como se fosse a esquerda de hoje. E ele era muito ligado a isso. E ele levava para seus sermões na missa sempre alguns temas voltados para isso. E naquela época, ele estava com muita raiva dos maçons. Então, ele, como padre, ele dizia que os maçons tinham alguma ligação com o demônio e tal, e tal, e tal. E o imperador, Dom Pedro II, era maçom. Então, ele começou também a reverter também as críticas dele ao governo de Dom Pedro II. Então, sempre quando ele fazia isso, não só aqui, como também em Fagundes, onde tinha capela ligada à paróquia, né, ele tinha que fazer a sua missa e em seguida vinha o sermão, e esse sermão, ele ficava ali. O matuto não estava entendendo nada que ele estava dizendo, né? Mas estava ouvindo. E começou a ideia de que maçom realmente era o demônio e tudo mais e tal. Então, naquela época, o imperador lançou a lei dos pesos e medidas,
que estava sendo adotado em todo o mundo, é o modelo francês de pesos e medidas, para acabar com esse negócio. Está vendendo a coisa no palmo, está vendendo a coisa, né? Para vender a coisa correta, os pesos, as pessoas botavam qualquer coisa, tal. Então, para ter uma regra, né? Aí o padre foi reclamar desse sistema também na missa, porque tudo que remetesse ao imperador ele também fazia. Ele era contra por causa da questão da maçonaria. Exatamente. Aí foi fazer essa queixa. Aí o que acontece? As pessoas começaram a ficar revoltadas. Aí começou em Fagundes, o primeiro movimento, né? Que com esse novo sistema também veio um imposto, né? Foram cobrar esses impostos, aí acabou tendo confusão na feira de Fagundes e passou. Aí depois esse pessoal resolveu vir até aqui para reclamar em Campina Grande, na frente da casa do coronel Alexandre de Cavalcante, que era mais ou menos um líder aqui de Campina Grande. Então começaram a fazer um protesto pacífico, inclusive, na frente da casa do coronel, e o coronel mandou seus cabras tirar esse pessoal da rua na chibatada de facão. Então veio o pessoal, aí eles reagiram, né, se esconderam por trás a feira funcionava ali na Maciel Pinheiro, e começaram a jogar as coisas nos cabras, os policiais, e volta até que jogou-se uma rapadura que acertou na cabeça do chefe de polícia, ele desmaiou, foi aquela confusão. A rapadura é uma grande arma. É. Você levar uma rapadurada na cabeça... É como Deus dá, rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí, nesse momento, as pessoas foram, depois que passou isso aí, entraram nas casas comerciais, começaram a tirar os pesos e as medidas, que foi um kit que o governo distribuiu, né? Com aqueles pesozinhos. Aqueles pesozinhos que até hoje se vê aí. Exatamente. Tirou tudinho, levaram tudinho, jogaram no açude velho. Acabou o protesto. Foi somente um protesto. Mas aí, tínhamos muitos bandidos ali, principalmente em Fagundes e em Queimadas, havia muito bandido, quase cangaceiro, que tinham problemas na justiça aqui e resolveram se aproveitar do movimento. Aí começaram a vir nas cidades para invadir as cidades, entrar nas casas, roubar, principalmente casa de maçons, né? E também entraram no fórum para tirar os documentos, porque eles achavam que os processos que tinha contra eles queimando, ninguém mais sabia. Então começaram a queimar processos e tal, inclusive invadiram Campina Grande, houve essa queima, essa destruição de casas aqui, e esse movimento acabou se alastrando, porque a feira naquela época que irradiava tudo. Você ia numa feira, sabia uma notícia, ia para outra, quem estava na feira aqui hoje, amanhã ele estava naquela outra, depois estava naquela outra, quer dizer, tinha feira de cada dia. O feirante ele saía circulando e... Aí a notícia se espalhou, exatamente a notícia de que a polícia daqui não tinha condição de barrar um movimento desse. Então eles viam tranquilamente, entravam, roubavam, tocavam fogo em tudo. Então foi uma arruaça muito grande que aconteceu aqui e se espalhou. Foi ainda para o Brejo, diz que chegou até em Alagoas esse movimento. Muito bem. Mas um movimento criminoso. E o governo repreendeu, depois que ele prendeu todo mundo, né, todos foram presos aqui e levados para o Rio de Janeiro, mas aí o governo acabou liberou todo mundo sem nenhum problema. Voltaram tudo para casa. E depois da revolta dos quebra-quilos, a gente tem a revolta do relógio, porque a gente tem o horário aqui, a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente nem falou sobre os cordéis. O professor Vanderlei também é cordelista, eu estou aqui com os cordéis na mão, mas a gente está chegando ao final do nosso programa. Professor, eu peço apenas que você se despeça dos nossos ouvintes. Bom, eu agradeço essa oportunidade de falar de Campina Grande, que é o nosso propósito, né? É a nossa voz sempre em prol do projeto de guardar essa memória. Então você que está em casa, que tem aí na sua gaveta alguma coisa que talvez não interesse mais, que vá para o lixo, uma fotografia antiga, um souvenir de um evento antigo que aconteceu em Campina Grande, um ingresso do forró, qualquer coisa que você acha que remete à história de Campina Grande, que deve ser guardado para a posteridade, vocês podem levar para o Instituto Histórico, deixar que a gente trabalha esse material, higieniza e disponibiliza para que Campina Grande não perca a sua memória. E a memória muitas vezes está nas gavetas de todo cidadão de Campina Grande.
É isso aí. Muito obrigado, professor Vanderlei de Brito. Nós somos o Hora de Prosa. Eu sou o Júlio César Rolim, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção Juliana Vasconcelos, Maria Eduarda Batista e Marília Duarte. Muito obrigado, público ouvinte, público de casa, público do YouTube. Até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.